Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, com grande satisfação. Estamos aqui mais uma vez para trazer o vídeo extra da lição de número 11, Despertemos para a vinda do grande rei. Hoje a lição, amados irmãos, trata, como nós já conhecemos, da parábola das 10 virgens, que a leitura bíblica está em Mateus capítulo 25, versículo de 1 ao 13. Hoje nós vamos estudar a continuação do vídeo do YouTube, da qual nós paramos sobre a diferença entre os dois tipos de virgem, loucas e as outras prudentes. Qual a diferença entre as duas? Nós também vamos falar um pouquinho sobre o tópico de número 2, o arrebatamento da igreja iminente. O significado do arrebatamento, quando se dará o arrebatamento, e vamos ver o que hoje a aula nos traz para este vídeo extra. Amados irmãos, de acordo com Mateus capítulo 25, versículo de 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. Nós associamos João 13:29, Salmo 45, verso 13, e também Efésios capítulo 4, versículo 11, para tratar a respeito dos amigos do noivo, daqueles que comparecem diante de Deus para apresentar a noiva. O que é isso? É os 5 ministérios que está descrito em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, voltando para a parábola das 10 virgens. As 10 virgens está escrito que todas elas tomaram as suas lâmpadas. Então, todas tinham lâmpadas. As loucas não levaram consigo azeite. Então, como todos tinham lâmpadas, então vamos lá. Loucas e prudentes, para nós entendermos o texto. As diferenças. Todas tinham lâmpadas acesas. Então vamos fazer aqui. Todas tinham a lâmpada acesa. Ok? Todas tinham a lâmpada acesa. A diferença é que as loucas não tinham, o que as prudentes tinham. As prudentes tinham o quê? Isso é chamado na lição de vasilha, que eu chamo de depósito, que elas levavam nos seus ombros. Veja que não é fácil. Está com a lâmpada acesa, ainda ter um depósito nos ombros levando à noite, e que as loucas não tinham esse depósito. Esse depósito aqui tinha azeite, que as prudentes sabiam do mistério que a gente vai já falar. Então as loucas não tinham esse depósito aqui, elas não tinham. Com isso, todas tinham lâmpadas e todas tinham luz. Vamos lá? As prudentes levaram azeite, e suas vasilhas, em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então as prudentes tanto tinham, as lâmpadas, como tinham o quê? As vasilhas, o depósito de azeite, que eles levavam no ombro. Então vamos lá. O versículo de número 5. O mistério começa agora da parábola. Versículo de número 5. Tardando o esposo. Nós estamos em uma festa de casamento, que não é normal. Deixa eu apagar aqui, viu? Não é normal que o esposo chegue a hora. Qual é a hora? Vamos lá? A hora que está escrito o quê? Meia-noite. 0 hora para nós aqui, meia-noite. Então não é normal essa hora aqui de 9 horas até meia-noite. Aí de meia-noite nós temos o quê? Até 3 da manhã. Se lembra das vigílias? Então eu partindo aqui no meio, eu estou entre a segunda e a terceira. Então, se ele vier na segunda ou na terceira, então o noivo está chegando. Por quê? Porque está escrito, aí vem
o esposo. Glória a Deus. O texto é muito claro que tardando o esposo. Por que tardando? Porque Deus prova. É uma prova, meus irmãos. Quando diz a Bíblia, tardando o esposo. Então, Deus prova, e esta é a última prova de todos aqueles que se mostram fiéis. Pode ter certeza. Mesmo nós sendo fiéis, nós somos provados na última prova, no atraso. Então, conforme o texto que a gente viu, o que é que vai acontecer mais? Vejamos. No versículo 5 nós vemos o atraso do noivo. O que foi que aconteceu? É que com o atraso, todas começaram a dormir e cochilar. Então era natural a dormida e o cochilo. Por quê? Porque houve atraso. Então, como houve atraso, então cochilaram e dormiram. Normalmente, como acontece com qualquer pessoa. Vejamos agora na diferença entre as prudentes e as virgens. Quando diz, mas, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Esse é o mistério. Por quê? Porque as vasilhas, se lembra da vasilha? Esta vasilha aqui, que leva o azeite, é ela quem vai mostrar que eu passei no teste. Por quê? Porque eu estou pronto com a vasilha de azeite para esperar se houver um atraso. Glória a Deus. Então, mesmo que venha atraso, eu estou pronto para esperar o noivo. Esta é a questão da diferença que as outras não tinham. Então as outras não tinham essa vasilha. As outras eram orgulhosas, queriam se apresentar. Se lembra daquelas mães que não querem amamentar seus filhos porque querem um corpo perfeito? Elas não levam consigo as lâmpadas, ou seja, o depósito, as vasilhas. Ela não quer levar consigo o depósito com azeite. Vejamos aqui, Então aquelas virgens se levantaram, versículo de número 7, e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então, o azeite das loucas, olha aqui, o azeite das loucas vinha só até aqui, Na verdade, a sua lâmpada, com azeite, ela não tinha um depósito, então só tinha a lâmpada com azeite. Então ela só vinha até aqui, Ela só vinha até aqui. Quando chegou aqui, começou a piscar. Em vez de ter fogo, começou a piscar. O que é isso? Estão se apagando. Então, como o combustível queimava e ela não tinha depósito para esperar o tempo extra, esse tempo aqui é o tempo mais difícil. Esse tempo da terceira vigília, se ele vier na terceira vigília. Meus irmãos, como é difícil. Depois da meia-noite, terceira vigília, aí vem o esposo. Veja o mistério. Se o pastor chegar na casa de um irmão, batendo e dizendo, irmão, preciso de você. O irmão fulano e tal morreu. E a gente tem que fazer lá a cerimônia. O irmão vai dizer, não, pastor, amanhã eu me cedinho, eu vou trabalhar. É difícil, irmão. É muito difícil na terceira vigília. Por isso que vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, já era fora de hora. De 9 às 12, de 12 às 3 horas. Então, como elas dormiram, como as virgens estavam preparadas, porque tinha todo o depósito com o azeite, que é chamado de reserva, com isso, estava despreocupada. A gente vai ver já um pouquinho sobre essa reserva. Então, meus irmãos, a pergunta aqui não cala. Nós estamos prontos para esperar o tempo do atraso? Como esperar o tempo do atraso? Tendo vasilha com azeite
levando nos seus ombros, mesmo que seja dolorido, tá certo? Com desconforto, mas temos que pagar o preço. A gente vai ver que é preciso pagar o preço. Por quê? Porque as virgens loucas se mostraram avarentas porque não levaram azeite consigo, além da lâmpada. Então, mesmo sabendo que era preciso ter um bom azeite para ter uma boa lâmpada e uma boa luz, elas não quiseram comprar uma reserva, uma vasilha e levar azeite consigo. Vejamos. Esse tempo de atraso aqui, meus irmãos, ó, que o versículo diz, versículo 5, e tardando o esposo. Então, exige a vasilha. Não tem como, tem que ter vasilha aqui nesse período aqui. Temos que ter a vasilha. Então, a vasilha é indispensável. Esse período aqui precisa da vasilha. Então, meus queridos amados, queridos, à meia-noite elas começam a ficar preocupadas, porque elas pedem, e as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então já começava a piscar. Irmãos, o cuidado da pregação da volta de Jesus, como nós temos nos cultos de missões, na sua maior parte, é que Jesus vem à meia-noite. Então usa a parábola das 10 virgens, até na nossa lição, nós vemos que Jesus vem à meia-noite. Mas não está escrito assim. Está escrito que à meia-noite ouve-se o clamor. Aí vem. Quer dizer, está chegando. Conforme estava chegando, elas precisavam da vasilha. Como elas não tinham vasilha com azeite, elas pediram emprestado. Então, vejamos o que foi que aconteceu. É que aquelas pessoas que não têm capacidade de exceder, como disse Jesus, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não pode entrar no reino de Deus. Então esse período aqui é o período da igreja do arrebatamento, que é chamado a igreja de Filadélfia. Filadélfia, se lembra? A igreja fiel. Então a igreja fiel é as prudentes, que vai subir. Já estou colocando aqui como um tipo da igreja, que vai subir no arrebatamento. Então, depois do arrebatamento, as portas se fecham. Os filhos entram no quarto. Se lembra das parábolas anteriores? E a porta se fecha, então não há como mais se abrir. Por isso que o Senhor, o pai de família, diz: não nos importune, porque a porta já se fechou. Então esse período aqui é o mais difícil, porque é a grande tribulação. É o período que as portas estão fechadas. Porque quando elas retornam com as vasilhas, com o depósito e a lâmpada cheia, já não conseguem mais entrar. Já são considerados como desconhecidos. Não importa se estava no mesmo grupo das 10 virgens. Depois do horário, já é considerado como uma pessoa pecador. Triste, né? Então, meus irmãos, temos que andar a primeira milha e a segunda milha. Então, só quem consegue andar a primeira e a segunda milha é quem excede. É quem tem vasilha. Essa vasilha aqui, ela esperava esse tempo todo, se ele viesse aqui. Glória a Deus. Então, voltamos aqui. Ide, o versículo de número 8 ao 9. Mas as prudentes, versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem. O azeite pode ser vendido. Ide comprai aos que vendem. Tem muitas pessoas que só querem as coisas de graça. A nossa salvação foi paga por Jesus. Então a gente não pode dizer que a salvação foi de graça, no sentido pleno. Alguém pagou por nós. Glória a Deus. Então, nós temos que, quando vê o nosso irmão pagando o preço para se manter íntegro e ter honra na sociedade,
nós devemos dar graças a Deus. Com isso a gente pode observar, meus amados irmãos, que a gente pode ir comprar azeite. Isso em tempo oportuno, não depois da meia-noite. Por quê? Porque depois da meia-noite, todo gasto será desnecessário e será perdido. Então, meus amados, sim, meus amados, nós temos que ir atrás do azeite, mesmo sem condições de comprar. Por quê? Porque, segundo Reis, capítulo 4, versículos 5, 6 e 7, a viúva que não tinha condições, que o profeta Eliseu chegou, ela disse, só tem uma botija e um pouquinho de azeite. O que foi que aconteceu? É que foi preciso pegar a vasilha emprestada. Se nós temos condições de comprar o melhor azeite, nós temos que comprar, porque é questão de sobrevivência. Nós temos que ter bons sermões, por quê? Porque quando o Senhor vier achar servindo assim, ou seja, dando pão, glória a Deus. Então temos que pagar o preço. Sim, mesmo que for preciso ir na internet, mesmo se não tiver dinheiro, vamos no YouTube buscar azeite, mesmo pegando emprestado a vasilha. Sabe por quê? Porque o azeite, para quem não tem como comprar, Deus faz o milagre. Então, o azeite é fruto de milagre em primeira instância. Por quê? Porque Eliseu, ele multiplicou o azeite que estava na botija. Mas era preciso primeiro pegar vasilhas emprestadas. Como é que eu não tenho condições e não vou procurar um esboço para levar uma mensagem? Tenho que procurar ver o meu esboço. Se eu não tenho condições, então pego emprestado. Posso pedir emprestado um esboço. Não é assim que a gente faz? Vamos na internet buscar um esboço para quando for no domingo levar uma boa aula para os nossos irmãos. Isto é pegar vasilha emprestada. Então, como o azeite é fruto de um milagre de Deus, e o azeite nas 10 virgens, elas precisavam comprar. O que é que a gente pode ver? É que na Bíblia, essa questão de comprar azeite, nós temos uma mulher que é filha que foi casada com um dos filhos dos profetas, segundo Reis capítulo 4, versículos 5, 6 e 7, aonde o profeta Eliseu multiplicou o azeite da botija. Com isso, o profeta diz, vai e vende o azeite. Então o azeite é vendido. Então eu tenho que comprar bons livros, irmão. Não tem como ter uma boa mensagem, não tem como você ter uma boa oratória se você não comprar. Preciso comprar bons livros, um CD de estudo. Eu tenho que comprar. Se eu não comprar, não tenho condições, peço emprestado. Glória a Deus. A vasilha. Porque a unção não pode ser de acordo com o Espírito Santo vendido. Ou seja, Deus não vende o Espírito Santo. Essa unção de vender o Espírito Santo não existe. Por quê? Porque cada um tem a sua unção. Então nós podemos pegar o esboço, mas a unção não. A unção é própria, glória a Deus, do Espírito Santo. O que é que a gente vê aqui? É que as virgens estavam orgulhosas, nem oração pedia, né? Isso no contexto atual. Tem muitas virgens, pessoas que são crentes, que não querem nem oração, são orgulhosas, não querem levar o depósito. Muitas pessoas têm 3.000 mensagens, mas chega a hora que é preciso de uma mensagem nova. E é preciso, às vezes, sem condições, comprar um esboço ou pedir emprestado uma vasilha para poder o milagre acontecer e o azeite fluir de dentro para fora. Por quê? Porque não basta ter o azeite na mente. O azeite tem que estar no coração. É no coração que... Olha o coração aqui, ó. Esse depósito aqui é o nosso coração. Esse azeite é a palavra no nosso coração. Então, não basta ter só a nossa mente cheia de unção.
Porque a lâmpada é que nem a mente que estava com a unção. Mas o depósito é que nem o nosso coração que está cheio da palavra de Deus. Com isso, é esse depósito que vai nos salvar. Quando o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, meus irmãos, rapidinho aqui. A respeito do arrebatamento. Então, na primeira vigília é um momento de glória. Na segunda vigília, há apenas uns, porque são 5 prudentes que entram e as outras ficam. Mas na terceira vigília nós temos um grande problema. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o arrebatamento vai acontecer exatamente. Vejamos aí o texto bíblico. Lucas 11, Isaías 26, 19 e 20, aonde o povo entra nos quartos. Então o arrebatamento é a entrada do povo nos quartos, porque Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, então nós vamos entrar na casa do pai. Então, no versículo 20 do capítulo 26 de Isaías, diz o seguinte: até que passe a indignação, isto é, a grande tribulação. Então na segunda vinda, a gente sai dos quartos da cidade. Então, como será a pregação do evangelho no período da grande tribulação? 7 anos da grande tribulação, eu tenho 3 anos e meio para cá, 3 anos e meio para cá. Então nós temos anjos pregando e 2 testemunhas também pregando. Isso durante a grande tribulação, porque a igreja já está aqui, no céu. Bodas do Cordeiro. Bodas. Foi arrebatada aqui, bodas do Cordeiro. Vejamos mais alguma coisa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Principalmente o versículo 51, que diz: nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Então a transformação vai se dar no abrir e fechar de olhos. A transformação do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, que é mortal, será absorvido pela vida de Deus. Conforme diz 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Então, conforme a gente vê o corpo de Jesus, será o corpo da ressurreição. Então, o que é que aconteceu com o corpo de Jesus? Se lembra? Mesmo com o corpo da ressurreição, ele podia comer? Mas aquele peixe era mortal. Aquele peixe que ele comeu foi para o estômago. Para onde foi? Se era um peixe mortal. Depois, ele foi lá nos discípulos e passou pela parede. E o peixe? O mistério da ressurreição é que o corpo mortal será absorvido pela vida de Deus. Então, será como no ventre do corpo ressurreto uma combustão. Isto é, era para o peixe ficar na parede, mas o peixe não ficou na parede. Jesus passou e passou com tudo. Então, o corpo da ressurreição é como se tivesse dentro do corpo um forte fogo. Esse fogo que consome. Que não há mais a digestão que a gente hoje temos no corpo mortal, que é a digestão ácida, que é digerido e sai. Entra pela boca e sai. Com isso a gente observa que não será mais pelo corpo digestivo que a gente usa a digestão, mas é um corpo que agora está absorvido pela vida de Deus. E a vida de Deus é uma vida de luz. E só existe luz se tiver o fogo. Glória a Deus. Então, na ressurreição dos mortos, a luz que nós temos por dentro será de uma forma gloriosa para fora. Porque no grande dia de Deus, nós vamos brilhar como a luz do firmamento. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar todos os amados irmãos. E vamos agora estudar para a nossa próxima aula, lição de número 12. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Até a próxima aula, querendo Deus. Amém.